A igreja pode sentar-se, glória a Deus. Tarefa difícil, educar filhos, mas é necessário, é uma verdadeira missão, irmãos. É uma missão. Bom, deixa eu ver se eu acho agora aqui o meu sermão, né? Porque eu já mexi em tudo aqui. Glória a Deus. Aqui, é aqui. Pronto. Só não pode apagar. Vamos, me ajude. Estou precisando de outro. Pronto, está aqui. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, tá bom? Quantos querem ouvir uma palavra da parte do Senhor? Digam amém. Você vai me ajudar. Como que você vai me ajudar? Eu sei que eu já iniciei dizendo que você foi vitorioso o fato de você ter chegado aqui. Mas você tem uma outra batalha a ser travada. Qual é a batalha? É você dar ouvidos à voz do Espírito Santo nesse lugar, amém? É você dar ouvidos ao que o Espírito Santo quer falar contigo nessa noite. Portanto, em nome de Jesus, que você abra o seu coração para o que a palavra de Deus tem para você hoje. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 25. Todos acharam, digam amém bem forte. Muito bem, vamos lá, comigo. Tem na mídia aqui? Vai ter, né? Chegou. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, graças te damos mais uma vez pelo privilégio de estarmos na tua casa, de podermos cultuar o teu santo nome. Ó Deus, pelo privilégio que nós temos de adorar o teu nome, de erguer as nossas mãos em adoração a ti, nessa noite tão especial, noite de Santa Ceia, de comunhão, noite em que nós podemos, ó Deus querido, chegar à mesa junto a ti e desfrutar dessa comunhão contigo, meu Deus. Portanto, Pai, esse momento especial, queremos e desejamos, precisamos ouvir a voz do Senhor falar conosco. Por isso eu te peço que o teu Espírito Santo esteja removendo os impedimentos, que o teu Espírito Santo esteja agindo nesse lugar, repreendendo todo tipo de distração, repreendendo toda a ação contrária, todos os impedimentos, sejam tudo repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tens liberdade aqui para agir, para fluir, pois é o desejo do nosso coração, é o desejo do meu coração. Fala conosco nessa noite, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Você sabe o que Cristo significa para você? Diga assim, eu sei, pastor. Ficou meio fraco, né? Uma voz de um ou de outro ali disse mais forte, né? Eu espero que você saiba o que Cristo significa para você. Hoje à noite, nós estamos numa noite especial, vamos celebrar aquilo que Jesus fez, o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós. O seu sangue derramado, né? O seu corpo que foi transpassado, crucificado, né?
E, portanto, é uma noite que nós celebramos não a morte de Jesus, mas a vitória de Jesus, especialmente sobre o pecado, para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, como Deus assim o fez por meio do seu Filho. E é exatamente isso que Cristo significa para nós. Ele significa a nossa libertação, ele significa a nossa nova vida. E o autor aos Hebreus, quando ele está escrevendo esse capítulo 10, especialmente, esse texto aqui do verso 19 ao 25 que nós lemos, ele vai tratar de algumas implicações práticas do significado de Cristo na minha vida. Porque eu sou de Cristo, porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Alguns significados práticos, principalmente porque uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, significa que agora a minha vida está na presença de Deus. Amém? Quantos entendem que a sua vida está na presença de Deus? Diga amém. Deixa eu dizer uma coisa, por que eu estou fazendo essa pergunta, que parece ser uma pergunta boba, né? Realmente ninguém consegue se esconder dos olhos do Senhor. Nós sabemos que um dos atributos de Deus é a sua onipresença. Deus está presente em todo lugar. Você concorda com isso? Diga amém. Sim, Deus está presente em todo lugar. Mas necessariamente Deus quer estar presente dentro do nosso coração. Ele quer estar presente dentro das nossas vidas. Ele quer fazer morada em mim e em você. E para isso, Jesus, ele tem um significado especial para que isso torne-se verdade, para que nós estejamos de fato na presença de Deus. Você vai entender melhor quando a gente começar a explicar esse texto. Portanto, esse livre acesso à presença de Deus, de estarmos na presença de Deus, nós temos por intermédio do sangue de Jesus, como diz aqui o verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, o sangue que foi derramado. Não é só estarmos sobre o olhar de Deus, não é só saber que Deus está em toda parte, mas é saber que nós é que estamos na presença dEle, amém? Nós é que estamos na presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Antes de mais nada, para você entender, o autor aos Hebreus ele vai fazer 3 declarações sobre Jesus, que isso é importante se eu quero saber o que Cristo significa para mim. Se é tão importante eu entender o que Cristo significa para mim, o autor aos Hebreus vai fazer 3 declarações muito importantes sobre quem é Jesus, ou sobre o que Jesus significa. Primeiro, ele diz que Jesus é o caminho vivo, é o caminho que nos conduz à presença de Deus. Então, se eu quero estar na presença de Deus, se eu quero de fato estar na presença de Deus, isso só por meio de Jesus Cristo. Existe uma mentira circulando no meio da sociedade que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Somente um caminho nos conduz a Deus. Você pode se encontrar com uma série de outras divindades por aí, demônios por aí, com uma série de outras religiões por aí, mas o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, só existe um que pode nos conduzir à presença dEle, e o seu nome é Jesus. Não existe outro, gente, pois Deus escolheu assim. Foi da vontade de Deus que assim o fosse. Um único caminho que nos conduz à presença de Deus. Você pode se enganar com qualquer outra divindade, mas o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, escolheu que a única maneira de eu estar na presença dEle é por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Uma outra declaração que o autor aos Hebreus faz é que Jesus, ele é o sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Deus tem uma casa, irmãos. Ele é bem grande, maior do que o universo, porém, como diz a canção das crianças, ele também é bem pequeno, que cabe bem aqui dentro, né? Dentro do meu coração. Mas Deus tem casa, sim, Deus tem casa.
E ele constituiu Jesus o sumo sacerdote da sua casa. Se eu quero visitar Deus na sua casa, não apenas basta entrar ali pelas portas, é por meio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Não se trata simplesmente de adentrar um templo, mas de entrar de fato na casa da família de Deus. Uma outra declaração que o autor aos Hebreus faz, ele declara que Jesus Cristo é exatamente aquele que pode nos purificar. Só Jesus pode nos limpar. E aí não importa o quanto nós estávamos sujos, não importa o quanto nós estávamos ali atolados nos nossos pecados e delitos, não importa o quanto o nosso passado nos condena, não importa, Jesus tem poder e Ele pode nos purificar, e somente Ele pode fazer isso de forma eficaz. Então eu tenho pelo menos essas três afirmações, essas três declarações sobre Jesus. Eu vou repetir mais uma vez cada uma delas. No versículo 20 diz o seguinte do nosso texto, sobre Jesus: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu quero entrar na presença de Deus. A presença de Deus aqui é chamada de Santo dos Santos. Se você não entende essa expressão, no templo de Deus, quando os sacerdotes de Deus iam apresentar as suas adorações, seus sacrifícios ao Senhor Deus, eles entravam nesse lugarzinho chamado Santo dos Santos. Somente o sacerdote devidamente preparado, devidamente purificado, com os rituais de purificação, poderiam entrar naquele lugar para apresentar a sua oferta de sacrifício. Por isso, se você prestar atenção, o texto, a carta, é aos Hebreus. Então, quem está escrevendo a pessoas que entendem esse tipo de expressão. Santo dos santos. E aí você e eu, que não somos hebreus, a gente dificilmente ia compreender se não entendêssemos um pouco da cultura deles. Portanto, quando ele diz Santo dos santos, é um lugar exclusivo, onde se apresentar a sua oferta ao Senhor Deus. De exclusividade, é realmente um lugar onde manifestava-se a presença de Deus, a glória de Deus se manifestava nesse lugar, para receber a oferta de louvor e adoração. E como é que se chega nesse lugar? Por meio de Jesus Cristo. Por isso que ele coloca aqui, na sua primeira afirmação, que Jesus, ele é o novo e vivo caminho, porque antigamente o velho caminho seria o caminho de sacrifício de animais. O sacerdote pegava um animal, a lei determinava isso, tinha que ser um animal perfeito, sem defeito, e esse animal era trazido até a presença do sacerdote. A pessoa que estava apresentando aquela oferta, ele colocava as mãos, ele impunha as mãos sobre o animal, transferindo as suas transgressões, os seus pecados a este animal, e este animal era ali sacrificado, e aí a oferta daquele animal era levada até o altar, né, o Santo dos Santos, onde ali o sangue seria apresentado. Enfim, isso era a velha aliança, era um antigo pacto. Por isso Jesus é o novo e vivo caminho. Quando Jesus veio e foi crucificado, esses rituais foram uma vez por todas abolidos. Acabou. Jesus fez um único sacrifício suficiente para o resto das nossas vidas, por toda a eternidade. Portanto, querer entrar na presença de Deus somente por esse novo e vivo caminho, porque Jesus não está morto, o sangue dele foi derramado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, amém, queridos? Nós cantamos e declaramos isso aqui. Jesus é o novo e vivo caminho que nos conduz à presença de Deus. Quando nós dizemos, nós entramos na presença de Deus através desse véu, tinha um véu que separava o Santo dos Santos. O autor aos Hebreus diz, por intermédio da sua carne, a carne de Jesus que foi sim transpassada, que ele foi crucificado, prego nas mãos, prego nos pés, onde o véu foi rasgado, a carne de Jesus também foi rasgada.
tudo isso para que eu tivesse esse livre acesso à presença de Deus. Deus não quer, absolutamente nunca foi a intenção de Deus se esconder. O nosso Deus, ele é conhecido como um Deus que se revela, que se dá a conhecer. É um Deus que quer que você se chegue a Ele. Claro, como é um Deus santo, puro, nós precisamos também nos purificar para chegarmos a Deus. E esse sangue que nos purifica é o sangue de Jesus. Então, para que os homens pudessem entrar na presença de Deus, esse véu teria que ser rasgado, né? De alto a baixo. E quando Jesus foi morto, crucificado naquela cruz, né? Esse véu foi rasgado de alto a baixo no templo como um sinal de que essa separação, como é que eu posso dizer, meu Deus? Essa distância, esse abismo que nos separava de Deus foi rasgado. Então, quando a carne de Jesus foi crucificada naquela cruz, nós podemos então ver Deus como Ele é, especialmente conhecer o seu amor. O que está escrito em João 3,16? Sem colocar na tela. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi ali que Jesus revelou o seu amor, ou melhor, o amor do Pai. Lembra que eu disse que Deus é um Deus que se revela, um Deus que se dá a conhecer? Nesse ato, então, Jesus rasga o véu com a sua carne também sendo rasgada, e definitivamente nós tomamos conhecimento do amor de Deus. Jesus sendo assim, então, o sumo sacerdote de Deus, constituído sobre a casa de Deus, porque era uma das funções do sacerdote, era exatamente fazer uma ponte entre as pessoas, entre o homem e o próprio Deus. Gente, não era tão fácil assim chegar, eu quero ali falar com Deus. Meu irmão, não é fácil para você nem sequer ir falar ali com um vereador. Até para falar com um médico hoje está difícil. Estou precisando tanto conversar com um médico, não consigo. Aproveita que tem um aqui, ó. Pega ele no final do culto, irmão. Mas enfim, para falar com Deus, havia a necessidade de um sacerdote. Deus havia estabelecido isso. Porque se qualquer pessoa entrasse ali para falar com Deus, seria consumido por sua glória, consumido pela sua santidade. Então Deus estabeleceu pessoas consagradas, separadas com esse ofício, chamada de sacerdotes. Faziam a mediação entre as pessoas e o próprio Deus. E aí, o texto faz uma declaração muito importante. Jesus é exatamente o sumo sacerdote, constituído sumo sacerdote, versículo 21. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus é constituído esse grande sumo sacerdote que nos une a Deus, nos leva a Deus, que nos dá a possibilidade de uma audiência com Deus, de uma consulta com Deus. Deus, eu preciso tanto falar com o Senhor a respeito da minha enfermidade, a respeito dos meus medos, a respeito dos meus problemas. Eu preciso tanto falar com o Senhor sobre a minha situação financeira, sobre um problema judicial, sobre um problema familiar. Eu preciso tanto falar. Deus é tudo, irmãos, e mais um pouco. E se você precisa de uma audiência com esse Deus, Jesus abriu as portas para você. Você deve isso a Jesus. Jesus não só nos mostra o caminho para Deus, mas também nos introduz à presença de Deus. Eu posso realmente ir ali para falar com Deus. E foi Jesus que abriu a porta.
Você tem a oportunidade de falar com Deus, você tem o privilégio de falar com Deus, e Jesus nos deu esse privilégio. Você pode falar com Deus sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Jesus nos leva como sumo sacerdote à presença de Deus. Se é Jesus quem está nos conduzindo a Deus, portanto, meu irmão, se é Jesus que está te conduzindo a Deus, pode ter certeza que essa porta ninguém pode fechar. Pastor, eu preciso falar com Deus sobre os meus problemas. Se for por intermédio de Jesus Cristo, meu irmão, ninguém vai impedir que a tua oração, que o teu clamor chegue a Deus. Ninguém pode fechar as portas, ninguém pode bloquear o caminho. Se for por intermédio de Jesus, ninguém pode impedir de você se chegar ao Pai. Ninguém. Nada, nem ninguém, nem os teus pecados. E olha que a própria palavra de Deus diz, isso não existe contradição nenhuma. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas como é que eu posso falar com Deus? Jesus. Nada, repito, nada pode nos impedir de falar com Deus se o caminho for Jesus. Se for por intermédio de Jesus, ninguém pode bloquear, ninguém pode barrar, ninguém pode fechar a porta, ninguém pode nos impedir se for por meio de Jesus. Ninguém. Porque Jesus é exatamente aquele que pode realmente nos purificar. Como havia dito na antiga aliança, os sacerdotes, as pessoas que iam se apresentar diante de Deus, eles faziam todo um ritual de purificação, eles se lavavam com uma água pura. Até mesmo a água era pura, separada, consagrada para eles lavarem as mãos, lavarem o corpo, antes de entrarem no Santo dos Santos e ali apresentar a sua oferta, a sua adoração e falar com Deus. Havia necessidade de todo um ritual de purificação por parte dos sacerdotes. Porém, quando ele saía daquele lugar, havia necessidade de tempos em tempos fazer novamente outro sacrifício, outro ritual. Tempos em tempos tinha que fazer novamente outro sacrifício, outro ritual. Porque aqueles rituais, eles eram transitórios, eles eram passageiros. Mas Jesus é realmente aquele que pode nos purificar de toda a injustiça. O evangelista João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só Jesus pode, meu irmão. Não adianta você tentar outros rituais por aí. Não adianta você tentar comprar algo. Não adianta você, pelo seu esforço, tentar pelo seu mérito, conseguir audiência com Deus, conseguir um estado de purificação diante de Deus. Você não irá conseguir. Ainda que você tenha muito dinheiro para comprar milhões de animais para apresentar como oferta. Ainda que você tenha dinheiro, mas eu vou construir muitos templos para Deus. Isso não vale nada. Porque o único que pode realmente nos purificar é Jesus e através do seu sangue, pois foi assim que Deus escolheu e determinou. Só Jesus pode purificar de forma eficaz o coração e o corpo do homem. Sabe por quê, irmãos? Porque a antiga aliança, nos rituais antigos, se lavava o exterior, se lavava-se as mãos, lavava aqui um pouco do corpo, lavava os pés, tinha todo um processo de lavar, né, para poder entrar naquele lugar, mas era uma coisa muito do estereótipo da pessoa. Jesus veio para nos lavar de dentro para fora, mudar o meu coração, mudar a disposição do meu e do seu coração. Só Jesus pode fazer isso. Pastor, eu queria tanto mudar. Eu queria tanto ser diferente.
Eu queria que os meus pensamentos fossem tão diferentes do que eu tenho hoje. Eu queria que no meu coração as coisas fossem diferentes. Pois bem, vou te dizer quem pode realmente, eficazmente, fazer essa obra na tua vida. O nome dele é Jesus. Uma vez que você entende o que Jesus pode, o que ele fez, o que ele pode fazer por você, eu quero chamar a sua atenção para 3 atitudes de quem crê em Jesus Cristo. Quantos creem em Jesus? Digam amém bem forte. O escritor aos Hebreus, ele vai falar de 3 atitudes muito importantes a partir do versículo 22. Daqueles que entenderam e que realmente entraram na presença de Deus. No versículo 22, observe os verbos, que significa ação. Primeiro diz, aproximemo-nos. Na presença de Deus, né? Nós temos que nos achegar. Acredite, o primeiro passo quem deu foi Deus. Exatamente abrindo a porta, dando acesso. Mas agora ele está dizendo, entre. Agora ele está dizendo, venha. Se antes você tinha desculpa de dizer, eu não posso, porque existem alguns impedimentos, existe protocolo, eu não posso me chegar a Deus. Deus agora diz, olha, não tem mais protocolo, não tem mais impedimento. Eu removi tudo, agora venha. Aproxime-se. É o próprio Deus que está nos chamando. Esse ato de se aproximar, né, esse convite, essa ação, aproximemo-nos. Obviamente, como ele mesmo diz aqui, aproximemo-nos em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e essa obra quem fez foi Jesus, por meio da fé. Então, esse aproximemo-nos implica exatamente numa aproximação sem medo, sem hesitação. Se é que você quer. Quantos querem se chegar a Deus? Digam amém. Você não precisa ter medo, você não precisa hesitar. Se você entende, se algo no seu coração está dizendo, eu preciso de Deus, se algo no seu coração está dizendo, eu preciso de Deus, então não hesite em se achegar a Deus. Se você já tentou uma série de coisas na sua vida, você já tentou para a esquerda, já tentou para a direita, já tentou, já tirou para todos os lados, se você está caindo a ficha, meu Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de Deus. Deus está dizendo, olha, eu já removi o protocolo. Eu já removi os empecilhos. Se aproxime. Venha. Venha. É exatamente a aproximação de nós nos chegarmos a Deus sem hesitação. Não hesite. Ai, meu Deus, se eu for, eu vou ter que deixar aquela cervejinha gelada. Ai, que saudade. Não, você não precisa de Deus. Não, você não precisa de Deus. Você está pensando nisso? Não, você tá bem. Aproxime-se sem hesitação, sem olhar para trás. Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Aproxime-se sem hesitação, não pense 2 vezes. Vá, se lance aos pés desse Deus gracioso. Ou seja, vá, receba um coração purificado de toda a má consciência. É exatamente é uma forma de crer perfeita. Essa fé que é descrita aqui no versículo 22, em plena certeza de fé, é uma fé perfeita. Como assim, pastor? Fé perfeita. Você está crendo exclusivamente em Jesus, não na sua capacidade, não em qualquer outra capacidade, não em ritual nenhum, apenas no sacrifício da cruz. Apenas no sacrifício da cruz. Não o que você precisa fazer ou deixar de fazer, mas do que Jesus fez. Se chegue, essa é a forma correta de crer. Ah, mas eu ainda preciso deixar isso, eu ainda preciso deixar aquilo.
Sabe quem é que vai fazer essa obra na tua vida? É Jesus. Tudo que você tem que fazer é se aproximar sem hesitar. Sabe, eu vi uma instrução interessante, um comentário interessante, que dizia o seguinte: a todo homem é dado viver em dois mundos. Todas as pessoas têm o privilégio de viver em dois mundos. Preste bem atenção. Primeiro, você tem o privilégio de viver nesse mundo material, nesse mundo aqui, nesse mundo físico que nós estamos. E aqui a gente trabalha, corre o dia todo para ganhar o pão nosso de cada dia. E assim, chega o final do dia, estamos cansados, queremos descansar, dormir um pouco, enfim. Esse mundo material, mas também existe um mundo espiritual, das coisas eternas, das coisas que não são passageiras, que não são transitórias, que não passam. Nesse sentido, nós, em meio a esse mundo material, a gente corre um sério perigo. E qual seria esse perigo? É de a gente estar tão envolvido nesse mundo material, nesse mundo físico, que nós nos esquecemos do outro mundo, o mundo espiritual. E com isso, a gente simplesmente acorda pela manhã, toma o nosso café da manhã e já corre para o trampo, né? Para o trabalho. E já vai para a jornada de trabalho. E aí chega à noite, depois de um dia de trabalho cansativo, a gente dorme. E no outro dia, tudo de novo. Enfim, a gente esquece do mundo espiritual. Mas como eu disse, Deus nos deu a oportunidade de viver em dois mundos. Sabe como você está naquela correria do dia a dia? Jesus te deu uma oportunidade maravilhosa. Você pode parar aonde quer que você estiver. Pode estar dentro do carro, pode estar no consultório médico, pode estar dirigindo lá. Como é o nome daquele caminhão bitoneiro? Eduardo, caminhão bitoneiro, né, de concreto. Você pode estar ali na enfermaria cuidando, né, Gabi? Cuidando de muitos pacientes. Você pode estar no escritório, atendendo o telefone. Em qualquer lugar que você estiver, simplesmente você pode parar e dizer: Senhor, eu te amo. Ou seja, você estará na presença de Deus, no mundo espiritual. Você automaticamente está vivendo em dois mundos. Você não precisa sair daqui, você não precisa estar em outro lugar. Aonde quer que você esteja, Deus te deu essa oportunidade. De onde quer que você estiver, você também ali falar com Deus. Fazer daquele momento um momento eterno, um momento espiritual, viver a espiritualidade. Quando você acorda de manhã e começa a sua jornada, você pode parar simplesmente ali o seu momento de oração, que seja 1 minutinho, ou 5, ou quantos minutos você puder dedicar, e aí você continua as suas atividades. Chega o período do almoço, você tem a oportunidade de 1, 2, 5 minutos ou mais. Você tem a oportunidade novamente de falar com Deus, de entrar nesse mundo espiritual. Chega à noite, a mesma coisa, meu irmão, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode viver o mundo espiritual. O perigo é que nós, muitas vezes, nos esquecemos desse mundo espiritual e vivemos só esse mundo físico e material. E aí a gente fica cansado, sobrecarregado, oprimido e não sabe por quê. Por isso, dentro dessas afirmações, nós temos: aproximemos da presença de Deus. Nós podemos o tempo todo nos achegarmos a Deus. Eu fico, meus irmãos, eu passo o dia inteiro, se acontece uma coisa, eu falo com Deus. Eu uma vez até falei aqui, eu pareço um esquizofrênico, né? Eu estou o tempo todo falando com o meu amigo invisível. O meu amigo invisível é Jesus. E eu estou falando com ele o tempo todo. Meu coleguinha. E eu fico contando os meus problemas, eu fico contando as minhas dificuldades para ele, e ele com certeza vai me ajudando o dia inteiro. Uma outra coisa importante, uma outra atitude importante na fé, é que nós precisamos manter firmes a nossa fé, manter firmes aquilo que nós acreditamos. Queridos, existe sim uma investida muito forte para minar a nossa
fé. Ainda ontem, ou foi antes de ontem, eu estava assistindo um filme, não vou dizer nem o título desse filme, porque não vale a pena assistir. Eu fui atraído pelo nome do filme, porque eu vi que envolvia um reverendo, né? Era um filme de Velho Oeste, e envolvia ali um reverendo com a filha dele, etc. e tal, e eu fui assistir. Mas, meu irmão, o reverendo era o vilão do filme. O reverendo era o vilão do filme. Aí eu, na mesma hora, eu fiz um comentário para Denise: amor, eu tenho percebido que ultimamente os filmes, as séries, o mundo sempre apresenta o cristianismo de forma deturpada e especialmente apresentando como uma coisa ruim, como diabólico até, como se fosse uma coisa que oprime, como um vilão realmente. Todos os filmes que eu vi, que aparece lá um cristão, um pastor, um sacerdote, sempre é o vilão, sempre é o vilão. Por quê? Querendo minar a nossa fé, querendo realmente fazer com que nós não estejamos firmes na fé. E se a gente não vigiar, se a gente não prestar atenção, a gente começa a acreditar que as pessoas lá fora começam a dizer o tempo todo que na igreja só tem gente que não presta. Você não pode confiar em ninguém na igreja. Que não vale a pena mais ir para a igreja. Que não vale a pena mais orar, não vale a pena mais falar com Deus. Negócio de crente. Mantenhamos firme a nossa fé. Quando o texto diz o seguinte, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, irmãos. Não importam as mentiras que vão contar, não importam as mentiras, as narrativas que construirão. Devemos guardar firme a nossa confissão de fé, o credo, a palavra de Deus. Não estou falando de credo de homens, não. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus faz. Mantenhamos firme a nossa esperança. Ou seja, quer dizer que nós não devemos largar a nossa fé, afrouxar aquilo que nós acreditamos. Principalmente diante das vozes que zombam da nossa fé, porque nos últimos tempos, diz a própria Escritura, levantar-se-ão homens para zombar, para escarnecer da fé, falsos profetas, anticristos, tudo na tentativa, na investida de minar a nossa fé. Mantenhamos firme a nossa fé na esperança diante dessas vozes cínicas, muitas vezes com argumentos de materialismo, muitas vezes acontecimentos nas nossas vidas, acontecimentos difíceis, aí o camarada diz: olha, vale a pena servir a Deus, tua vida está aí cheia de problemas, vale a pena servir a Deus? Quem é que nunca já ouviu de repente a voz do diabo, né? Tem até um memezinho aí, eu vi uns memezinhos rodando na internet, quando a pessoa está ali, está preocupada com alguma coisa, aí o cara diz: ei, irmão, vai para a igreja não. Diz: não, tem que ir para a igreja, né? Eu tenho que ir para a igreja. Aí o cara diz: vai para a igreja não, mas quanto mais tu ora, mais problema aparece na tua vida. Ele disse: é mesmo, né? Não, mas eu tenho que orar, a Bíblia diz que eu tenho que perseverar. Que conversa de Bíblia, rapaz. Tu tem que curtir a tua vida. Aí ele começa a dizer: é mesmo. Como é teu nome mesmo? Ele diz: Satanás. Você já viu esses memezinhos por aí? Aquela vozinha cínica, aquela vozinha, aquele conselho sem vergonha para te afastar de Deus, para minar a tua fé. Mesmo diante dos problemas, das circunstâncias, dos acontecimentos da vida, meu irmão, não deixe, não perca a esperança. É exatamente o que diz aqui: guardemos firmes a confissão da esperança. Meu irmão, se tem alguém que pode nos salvar, esse é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele vai. E Ele vai. Tem a canção da Aline Barros, né? A tempestade
e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, né? A gente declara isso muitas vezes, mas muitas vezes a gente não está vigilante. Por isso a recomendação é: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim: irmão, não vacile não. Não vacile não, meu irmão. Uma das coisas mais maravilhosas nessa palavra, nessa exortação de que nós devemos guardar firme essa confissão da esperança, uma das coisas mais maravilhosas é que Deus diz o seguinte, Ele diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É fiel. Ou seja, meus amados, você pode ficar firme, porque Deus ele envolveu exatamente a nossa fé nas suas promessas. E quando Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Acredite, Deus vai cumprir. Uma última ação, atitude de fé, é que nós devemos dedicar a nossa mente, né, o nosso entendimento, o nosso raciocínio, exatamente na tarefa de pensar sobre o outro. Irmão, você não pode pensar só em você. Olha o que diz o versículo de número 24: consideremo-nos também uns aos outros. Alguém chegou a dizer que ninguém jamais salvou a sua própria alma dedicando o seu tempo exclusivamente para si mesmo. Meu irmão, se você está pensando só em você, pode ter certeza, você está perdido, na verdade. Facilmente você pode ser arrastado para uma vida egoísta. É a coisa mais fácil, pensar só em você. Primeiro eu. Mas o cristianismo, ele é totalmente o contrário. O cristianismo, ele não é egoísta. A fé cristã não é egoísta. Viver de forma egoísta e dizer que é crente é uma contradição. Não existe isso aí. É impossível. Por isso ele diz, veja, vamos de novo ao versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu tenho que pensar no Joelce. Eu preciso me dedicar também na minha mente ao irmão Joelce, para que eu possa de alguma forma estimular o Joelce a ser uma pessoa mais amável, a ser uma pessoa mais praticante de boas obras. Eu preciso ajudar, fomentar o Joelce a ter uma vida mais amável e com a prática de boas obras. Eu não posso ser alguém que vira uma pedra de tropeço na vida do Joelce, que faz o Joelce o tempo todo ficar chateado, que faz o Joelce o tempo todo querer me pegar pelo pescoço. Eu não posso viver assim e dizer que eu sou crente. Como um cristão, eu tenho que me dedicar às pessoas que estão à minha volta, de tal maneira que elas se sintam estimuladas também a amar, a praticar boas ações. É isso que o texto diz. Consideremo-nos, eu diria principalmente nos dias de hoje, em que a gente percebe que o amor tem esfriado cada vez mais. Onde as pessoas cada vez mais estão cada uma por si e Deus por todos. A gente tem que estimular mutuamente a uma vida mais nobre, meu irmão. Eu quero que as pessoas sejam melhores. Quando eu me casei, eu já disse isso outras vezes, né? Mas
não só quando eu me casei, mas quando eu passei a namorar a Denise me fez querer ser uma pessoa melhor. E eu realmente me empenhei em ser uma pessoa melhor. Eu mudei velhos hábitos. Da mesma forma, eu também estimulei a Denise e ela a ser também uma pessoa melhor, a praticar boas obras, a ser uma melhor filha, assim como eu também passei a ser um melhor filho, depois a ser um bom marido, e ela a ser uma boa esposa, a sermos bons irmãos, a sermos bons pais, a sermos bons amigos, estimulando sempre o amor e a prática das boas obras. Eu não quero ser uma pedra de tropeço, fazer com que a Denise seja uma mulher mal amada, uma mulher azeda, chata, o tempo todo brigando com todo mundo, de jeito nenhum, irmãos. E nem que ela seja uma mulher que deixa um marido aborrecido, triste, um marido cheio de desculpa para pecar. Não. Que não existe desculpa, né? Não. Mas na qualidade de cristão, de alguém que entrou na presença de Deus, experimentou a fé. Diz o autor, consideremos também uns aos outros para estimularmos ao amor e à prática das boas obras. Meu irmão, me ajude a ser uma pessoa melhor. Me inspire a ser uma pessoa melhor. Eu quero inspirar você a ser uma pessoa melhor. Eu quero fazer você acreditar que ainda pode acreditar no ser humano. Estou falando acreditar no sentido não de depositar fé, mas no sentido de acreditar que ainda existem pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, que Deus ainda tem servos dele aqui na terra. Fazer você acreditar nisso. E estimularmos uns aos outros a sermos pessoas melhores. A prática do amor e a prática das boas obras, que vale a pena. Tem gente que está tão desiludido, tão pessimista da vida, diz, eu vou cuidar da minha vida e deixo os outros se acabarem por aí. Não se lembra mais de ninguém. Nesse sentido que o autor faz um apelo muito importante, que as pessoas esfriando o amor, elas inevitavelmente correm para esse caminho de deixar de congregar. Quando elas não estão estimulando a prática do amor e da prática das boas obras, automaticamente elas se evadem da congregação, fogem da congregação. E é nesse sentido que, igualmente, o autor, a Bíblia nos chama, dizendo, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Sabe, meu irmão, essa é uma questão tão importante, de nós rendermos culto ao Senhor, juntos, na congregação. É uma questão muito importante. Alguém chegou a afirmar o seguinte, é possível que alguém pense que é cristão e abandonar o hábito de congregar-se para render culto com o povo de Deus, na casa de Deus. Mas isso, apesar de ser possível que alguém pense, isso é um grande equívoco, porque não é possível. Não é possível. Tem gente que deixa a congregação, deixa de congregar porque, infelizmente, hoje nós temos muitos maus testemunhos, muitos escândalos, e a pessoa diz, eu tenho até vergonha de ir para a igreja. Tem muita gente que não vai mais à igreja, que não congrega mais por causa dos escândalos, por causa dos maus testemunhos, dos maus exemplos. Mas acredite, meu irmão, isso tudo é armadilha, é artimanha de Satanás. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Mude de igreja, mas não deixe de congregar. Por causa dos escândalos, por causa dos falsos, por causa dos lobos. Alguém disse o seguinte, eu achei interessante essa frase. Ele diz que aí, no meio dessa vergonha, a pessoa acaba se ocultando, virando um 007. Ele diz, ou o ser discípulo mata o segredo, né, de você ser um 007, ou o segredo mata a condição do discípulo. Se você não entendeu, deixa eu explicar.
se você se oculta de ser um crente no meio da congregação, porque tem vergonha da congregação, essa situação de se ocultar vai matar a tua fé, vai matar a tua condição de seguidor de Jesus Cristo. Ou tu acaba e mata esse 007 que tem dentro de ti e assume quem você é. Você é um discípulo de Jesus Cristo que adora no meio da congregação do Senhor Jesus Cristo. Assuma. Do contrário, isso aí vai te matar. A congregação, né, o estado de congregar, a comunhão, são duas evidências da fé, irmão. É uma evidência. Eu sou crente, mas eu não vou à igreja. Meu irmão, você não é crente, não. Eu sinto muito lhe dizer. Uma evidência exatamente você congregar. É você ter comunhão. Pastor, eu não preciso de igreja para ir para o céu. Realmente você não precisa de igreja para ir para o céu. Mas é a igreja que vai para o céu. É a igreja que Jesus vem buscar para levar para o céu. A congregação e a comunhão são exatamente duas evidências. Congregar, mas é congregar com comunhão. São duas evidências da fé. Exatamente que uma grande verdade. Quando a gente deixa de congregar, quando isso começa a esfriar, a fé começa também a vacilar. Exatamente o desejo de estar na comunhão, o desejo de estar com outros crentes, tudo isso enfraquece automaticamente quando eu não estou bem com Deus, quando a minha fé está fria, eu já não quero estar com outros crentes, eu já não quero. Isso quer dizer que eu não estou bem. É uma lógica. Eu não estou caminhando com Deus se eu não caminho com o povo de Deus. É uma questão lógica. Veja bem, os estímulos que são falados aqui no versículo 24, né, que a gente leu. Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e à prática das boas obras. Esses estímulos, eles só serão possíveis exatamente quando nós mantivermos a congregação e a comunhão. Como é que eu vou estimular o irmão Joelson, se a gente não convive? Como é que você vai me estimular a prática do amor e de boas obras se você não convive comigo? Igualmente, em meio a essa situação, ele diz ainda no versículo 25, né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos as manifestações. Ou seja, você precisa animar, irmãos, animar um ao outro. Você conhece alguém que está desanimado? Levante a mão e diga amém. Vocês não conhecem, não? Pouca gente conhece. Eu conheço um bocado de gente desanimada. O que a gente tem que fazer? Vamos animar as pessoas. Vamos estimular, nós devemos nos estimular mutuamente. É exatamente um dos maiores deveres do crente, é estimular uns aos outros, meu irmão. O que não falta é gente para te derrubar. Gente para te levar ao fracasso não falta, nem muito, já tem demais. Gente para dizer que você não consegue, que você não vai alcançar. Infelizmente, às vezes, dentro da própria casa, dentro da própria família, tem gente que abre a boca para dizer que você não vale nada, que você não presta, que você nunca vai casar, que você nunca vai ser um bom pai, que você nunca não vai prestar para coisa nenhuma, que você não vai ganhar dinheiro para sustentar, nem não dar um prego na barra de sabão, enfim. Não falta gente para desestimular, para jogar um balde de água fria no seu entusiasmo, nos seus sonhos. Não falta gente para rir de você, fazer chacota de você, para achar que você é uma piada. Não vai faltar, gente. O mundo é cruel. E o crente, ele não pode ser assim. O crente é alguém exatamente que vai estimular, vai animar. Quem está me ouvindo diz amém. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu nem gosto de fazer essas coisas, mas nós vamos fazer. Olha para a pessoa e diz assim: irmão,
Vai dar certo em nome de Jesus. Lembra no meio da pandemia, tinha uma hashtag, né? Vai dar certo, né? Porque as pessoas estavam muito tomadas, desestimuladas, né? Do pessimismo. Muita gente quebrou nas suas empresas, né? Muita gente teve prejuízos, perderam também entes queridos. E muita gente estava desestimulada. E aí criaram essa hashtag, né? Vai dar certo. E eu estou acrescentando, vai dar certo, irmão, em nome de Jesus. Diga para ele assim, para a pessoa que está perto de você, diga para ele, irmão, em Deus faremos proezas. Diga aí, irmão, tudo é possível que crer. Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas, aleluia. Queridos, esse desânimo, né, que a gente sofre constantemente, o dia todo dia tem coisa para nos desanimar. Todos os dias tem coisas tentando minar a nossa fé, tentando jogar a gente para baixo. E essas coisas, elas são extremamente perigosas exatamente para nos levar à apostasia, uma verdadeira emboscada, uma armadilha para nos levar a apostatar da fé, desistir da fé. Desistir da fé. Fazer com que os crentes simplesmente falhem no seu propósito, ou melhor, no propósito de Deus. Deus tem um propósito para nós, a gente pode simplesmente não viver esse propósito. Eu diria que é o maior desastre na vida de alguém, é não viver o propósito de Deus. E em meio a esse mundo desalentador, é um perigo para a apostasia da fé. Por isso a importância de nós congregarmos e mutuamente encorajarmos uns aos outros. Ei, irmão, vai dar certo, eu estou contigo na oração, eu te ajudo, vamos lá, me ajude, eu te ajudo, estamos juntos. Irmão, não é só papo não é só da boca para fora não, esse negócio, estamos juntos, né, que hoje em dia tudo é tudo, estamos juntos, né, hoje em dia você é pastor, estamos juntos, eu te conheço, né, mas de verdade, irmãos, em meio a esse tempo difícil, a gente precisa estimular uns aos outros. Essa semana logo, por exemplo, ontem nós tivemos o culto regional, e toda vez que tem um culto regional eu já fico apreensivo, fico preocupado, porque eu sei que vai aparecer um rumo de gente dizendo assim, pastor, eu quero ir. Sabe, o irmão Eduardo é o primeiro que diz, pastor, conte comigo para levar as pessoas para o culto regional. É um estímulo, né, irmão? Porque aparece um monte de gente para dizer, eu quero ir. Aí, é bom também aparecer alguém para dizer, pastor, eu estou contigo. Se precisar, estamos juntos. Eu dirijo a compra para o senhor, e aí a gente junta todo mundo, vai apertando daqui, da acolá, e a gente leva. É um estímulo, irmãos. A gente precisa. Irmão Eduardo, eu vou me confessar aqui. Eu estava pensando, rapaz, quer saber? Eu não vou mais organizar negócio de ir para culto regional, não, que eu estou com dor de cabeça de ter que arrumar vaga para todo mundo. Aí, esses estímulos ajudam a gente. A Lia estava dizendo, pai, o menino me pediu para ir. Eu digo, resolve aí. Eu estava cansado, resolve aí. Aí a Sônia, minha irmã, liga, e aqui, como é que eu vou? Eu digo, agora que tu vem me pedir, como é que eu vou? Eu digo, liga para fulano e tal. Eu não, liga tu. Até isso eu tenho que ligar para dar um jeito de tu ir. Porque eu precisava dela também, né? Mas ela podia me ajudar. Nós temos que nos estimular, irmãos, uns aos outros. Estimular, irmãos, uns aos outros. O tempo não está fácil. O tempo está difícil. A gente tem que levar as cargas uns dos outros. Encorajar uns aos outros. Especialmente, como ele diz, vede tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Irmão, está bem pertinho de Jesus voltar. Segura na mão do irmão, diz aí, vai, a última, tá? A última da noite, tá? Segura na mão dele assim, irmão, ó, tá bem pertinho de Jesus voltar. Aleluia!
Aleluia! Aguenta aí, irmão. Tá bem pertinho. Tá bem pertinho, aguenta aí. Não desiste não. Não desiste não. Tá bom? Só mais um pouquinho, aguenta aí. Tá bem pertinho, o dia está se aproximando, ele vem. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Cadê os meus? Irmão Ricardo, não me passaram aqui os diáconos. Está no papel? Está no livro? Abra o livro. Aleluia. Deixa eu chamar então o irmão Francisco, né? Irmão Joels, Cristiane, irmã Francisca e o irmão Damião irão nos auxiliar aqui. Como eu havia dito, irmãos, essa é uma noite de comunhão, é uma noite de celebração, um grande memorial do sacrifício que Jesus fez. Irmão Joel, se o senhor encarrega de servir aqui o altar, tá bom? A palavra de Deus diz assim, irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Paulo diz assim, no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Feche seus olhos. Examine-se, pois, o homem. Irmão, esse momento não é um momento que exclui. Esse é um momento de comunhão. O pão e o vinho não é um momento para afastar você. Não é um momento para você ficar de fora. Mas é um momento para você refletir. Como está a minha vida? Eu estou na presença de Deus ou não estou na presença de Deus? Eu estou em comunhão com o povo de Deus ou não estou em comunhão com o povo de Deus? É um momento para você refletir e você comer o pão e beber o cálice. Não é um momento para você se afastar, não. É um momento para você se achegar. É um momento para você se aproximar. É um momento para que você entende o poder do sangue de Jesus. Não se trata de sangue de boi, de bode, sei lá o que. É o sangue do Filho de Deus que foi derramado naquela cruz, irmãos, que tem poder para perdoar os nossos pecados. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então esse não é um momento para nos afastar. Esse é um momento para nos acolher, para nos ajuntar em torno do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Feche os seus olhos. Pai querido, santo e amado, sabemos que somos falhos, sabemos que somos transgressores, pecadores. Sabemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, mas também sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós sabemos que há poder no sangue de Jesus.
Por isso confessamos os nossos pecados a Ti. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, perdoa as nossas transgressões, limpa-nos, purifica-nos, Senhor. Queremos que o Senhor nos torne dignos de comer o pão e beber o cálice. Sim, Pai, confessamos os nossos pecados a Ti. Se temos ofendido alguém, nós queremos, sim, ó Deus, perdoar. Nós perdoamos assim como o Senhor tem nos perdoado. Nós liberamos o perdão, pois queremos também o Teu perdão, Senhor. Portanto, Pai, vem e perdoa-nos pelo poder do sangue de Jesus. Deus, nós Te consagramos esse pão, que é símbolo do corpo de Cristo, a carne de Cristo que foi crucificada. Consagramos este cálice, ó Deus, que é símbolo do sangue derramado naquela cruz, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Consagramos, ó Deus, esses elementos a Ti, que ao comermos, o Senhor venha nos dar graça sobre graça, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem servir à igreja enquanto nós louvamos. Você recebe o pão, recebe o cálice e espera até que todos estejam servidos, e juntos nós vamos comer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o
Aleluia, glória a Deus. Todos têm o pão e o cálice. Meu irmão, com alegria e temor no seu coração, coma do pão, beba do cálice, e depois você pode glorificar a Deus com toda a sua força. Aleluia. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo. Exalte o nome do Senhor. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia! coração seja sempre exaltado. Declare isso, declare Jesus, isso. Filho de Deus, Deixou a sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração. adoração, seja sempre exaltado. Jesus, exalte a Jesus nessa noite. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Coloque a mão sobre o seu peito. Nosso horário está bem avançado. Eu quero liberar uma palavra de estímulo para você nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, Tu conheces, meu Senhor, a luta de cada um, a adversidade que cada um possui, às vezes dentro da própria casa ou no ambiente do trabalho. Mas, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, e restaura as forças desse homem, dessa mulher nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a fé, restaura o ânimo. Sim, Espírito Santo, passa do teu bálsamo nesse momento, curando e restaurando a alma, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, a tristeza, repreende o medo, repreende todo o desânimo agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, renova na força do teu poder, que nesta semana seja uma semana extraordinária, Senhor. Seja uma semana cheia de vitória, uma semana abençoada, uma semana de culto. Ó Deus, o culto não acabará. Nós vamos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus querido, passar todos os nossos dias te adorando, de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, no carro, no consultório, ó Deus, no escritório, na oficina, onde quer que nós estivermos, estaremos ali, Senhor Deus, declarando a tua grandeza, declarando a tua majestade, declarando o teu poder, declarando a tua soberania, declarando o teu cuidado, Senhor, declarando que o Senhor é Deus. Portanto, Senhor, abençoa,
que o Senhor esteja tomando cativo as nossas mentes, o nosso coração, ó Deus, durante toda esta semana, para que nós entendamos que o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que está conosco. Assim se faça, ó Deus, sobre as nossas vidas. Erga a tua mão, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Se você recebe pela fé, diga amém. Amém. Aleluia.